Namastê, muito obrigada. Seja bem-vindo ao canal Plural Multicultura. Amor redobrado. Cultura de paz. Por quê? Multicultura? Porque para que a gente consiga alcançar uma cultura de paz, é necessário que nós tenhamos também matéria-prima, como uma cultura maior do que acontece no entorno, né? No universo onde nós vivemos, para que a gente possa ter esse discernimento, porque senão nós acabamos ficando com pequenas frações só de conhecimento. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, quando nós temos certezas muito limitadas nas relações humanas, né? Nas ações que nós vamos praticar no mundo, a gente tem um percentual imenso de errar. Tanto é que nós estamos vendo, né, as dificuldades que estamos encontrando em todo o planeta. Hoje eu vim falar um pouco mais sobre eu digo que é o paradigma do século XXI, né? De tempos em tempos, a nossa sociedade, periodicamente, nós vamos ativando novos conceitos para a vida, né? De qualidade de vida. Esse último, falando em saúde, né? Nós tivemos muito parecido com o tempo onde tudo era castigo de Deus, vamos dizer assim. Há 50 anos atrás, mais ou menos, 40, 50 anos, você ter câncer era uma coisa que não podia nem falar, era uma coisa maldita, uma coisa do inferno, porque era como se você fosse castigado, você estava tendo um câncer porque você era castigado. E até hoje, em algumas regiões, isso ainda se processa, porque a construção de uma sociedade, a evolução das características intelectuais também, elas não são de uma vez só, não é assim, pá, todo mundo ficou igual, todo mundo não tem como, né? Então nós temos, nesse momento, pessoas que pensam das maneiras mais primitivas, assim como aquelas que já pensam com uma tecnologia avançadíssima, né? Um teor de pensamento mais aprimorado. E é isso que eu acredito muito, no conhecimento. O paradigma do século XXI é tirar esse moralismo das doenças, é o que eu vejo. Porque tirando esse moralismo da ação do homem no mundo, e olharmos este homem, essa ação do homem, como uma, não ação, mas reação ao meio onde ele foi gerado, alimentado, condicionado e acabou produzindo como resposta de tudo isso uma ação no mundo. Hoje nós temos, com o avanço da tecnologia associada a homens e mulheres, pesquisadores incansáveis, né, que não se deixam encaixar apenas naquilo que a sociedade vigente quer ter como linha de raciocínio, né? Nós estamos sempre trazendo muitas novidades. E como quem conhece o meu trabalho, pode olhar depois o videozinho de início do canal, vai ver que a minha formação são nas ciências védicas, né? Eu pratico yoga, nutrição ayurveda, a ciência ayurveda me encanta. Ali, nesse nascedor de 10 mil anos, né, da nossa sociedade, a Ayurveda chega em 7 mil anos, trazendo informação transmitida oralmente, depois de quando surgiu a escrita. Então, você estuda numa nutrição Ayurveda, até hoje a medicina ayurvédica que é praticada na Índia, ela vai trabalhar com os elementos que existem no nosso organismo, ou que são essenciais a ele, que nós precisamos adquirir vindo de fora, certo? Só que nós também trabalhamos sempre na ideia só do corpo físico, né? Do corpo físico, aqui ocidental. Já na Ayurveda também se fala até contra ataques de energia, uma alimentação, uma postura alimentar para ataques de energia. Olha que interessante. Hoje, a nutrição cerebral, o estudo do cérebro, a reação, o estudo do cérebro, você podendo entender, nós temos um parque de pesquisa riquíssimo, de pessoas incríveis, mostrando que a doença está diretamente, a doença emocional, psiquiátrica, né? E todos os outros, mas hoje eu vou falar nesse sentido, né? A que passa pela ação distorcida nas relações humanas. Ela é originada na capacidade de nutrição daquele ser. O que ele pôde absorver desde o seu nascimento, né? E nutrição não só apenas alimentar ou de minerais, né? Mas essa nutrição também emocional, né? Essa relação emocional, que vai produzir um outro nível de nutrição, que é
o estar em equilíbrio ou não os nossos hormônios. Já são as ações hormonais dentro do nosso organismo. Então, hoje nós sabemos que doenças que podem parecer de pessoas altamente frias, né, pessoas psicopatas, hoje nós sabemos, através desse estudo, que ela é derivada de uma relação social, desde o início dessa gestação, se essa mãe tratou bem, recebeu bem, e não só isso. Se essa mãe tinha nutrientes o suficiente para criar um ser com o cérebro, com uma formação, vamos dizer assim, com os combustíveis corretos para cada setor desse cérebro. Aí o que acontece? É muito moderno, né? Isso aqui é anos 90 que estão trazendo isso pra gente. E ainda é bem escondido. Para você achar material disso daí, você paga 2, 3 vezes o preço de um livro, porque não é interesse, né? Porque é uma espécie de descobrir da caixa preta do homem. Então, eu digo assim, que a pessoa que lê, que se informa, como disse, a cultura plural, né? Ela se torna uma pessoa muito mais forte, no sentido positivo, não forte de porrada, né, de pancada, mas forte no sentido de flexibilidade, de conhecimento para a vida, de argumentos. Ó, esse livro aqui, Ana de Assis, feito por Judite Ribeiro Assis, a filha dela, né? E em depoimento a Gerson de Andrade, né, um jornalista, enfim. O que ele está falando aqui? Não sei se você conhece a história de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, um escritor dos sertões, né, uma obra literária, uma obra-prima da literatura brasileira. Eles viveram aqui no final do século XIX, meados de século XX. Então, eles participaram da maneira como a nossa sociedade vivia. Então, vem Ana de Assis, que era filha do Major Sol, que conheceu Euclides da Cunha, se casaram, não por escolha, mas pela família, e Ana foi tendo seus filhos e ele crescendo, fazendo seus caminhos, estando muito tempo fora de seu lar, porque era assim, era o desbravamento do Brasil, na verdade, né? Ainda, um homem inteligente, né, um homem que tivesse capacidade, ele ia viajar. Até hoje acontece isso, né? Só que naquela época era mais difícil isso, né? Eles ficavam assim, muitos meses fora de casa, períodos enormes, até anos distantes uns dos outros. E Ana, nesse período, encontrou Dilermando, que se apaixonou. Ele era uma pessoa mais jovem, muito mais jovem que ela, me parece 12 anos mais jovem que ela. Ela tinha 30 e poucos anos e ele tinha 17 quando se encontraram, né? Então, eles se apaixonam verdadeiramente, legitimamente. Ela pede esse divórcio. Quando o marido volta, ele não dá. Ela já está grávida dele. Ele pega esse filho, quando nasce, tranca a Ana dentro de um quarto, tira essa criança dali e ela morre de inanição, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas ali Euclides já mostra uma ação, uma atitude não coerente na relação, né? Ele mostrava psicoses. Mais tarde desenrola essa tragédia, né? Não vou contar a história toda aqui. Dilermando acaba sendo, num certo dia, atacado a balas, né, dentro da sua residência por Euclides, que entra tempestivamente, e ele também era um exímio atirador. Nessa guerra de vários tiros, né, o irmão de Dilermando recebe vários tiros, inclusive tendo uma lesão na coluna vertebral, e o Dilermando mata Euclides da Cunha. Conclusão, nessa situação, Dilermando e Ana de Assis são perseguidos a vida inteira, ele como assassino. A sociedade trabalhava sempre contra eles, e como uma mulher casada que acaba tendo um outro homem, um homem mais jovem, uma mulher que é inteligente, intelectualmente, ativa socialmente, tudo contra a sociedade vigente, né? O que acontece? Muito mais tempo, a Edith, a sua filha, como conheceu toda a história, estava ali, acompanhou, né? Lógico que ela é do segundo casamento, mas ela participou também. Ela acaba escrevendo esse livro para passar limpo essa situação. Porque além de Dilermando, o pai de Judite, matar o primeiro marido dela, ele acaba matando o filho também desse primeiro relacionamento. Porque mais tarde ele vem se vingar. E eles acabam também estando nessa mesma situação, e ele, em legítima defesa, mata Dilermando.
Então, o que eu quero trazer para vocês? Mais tarde, muito mais tarde, a gente fica sabendo da autópsia, né, de Euclides da Cunha. É esse ponto que eu quero chegar para vocês. Para descriminalizar, entende? Não tem que haver um preconceito, tem que ter uma ação correta na vida para construirmos menos pessoas doentes, certo? Olha só, fala só um pedacinho aqui, né? Falando da autópsia de Euclides da Cunha, quer ver? Contudo, logrou retratar a trajetória e os danos corporais feitos pelo agente lesivo que culminou a vítima e descrever no cérebro dessa o aspecto macroscópico de lesões meningoencefálicas, as quais alguns eminentes psiquiatras da atualidade, apesar da falta de notícias sobre o exame microscópico da peça, o cérebro, né, e de análise sorológica procedida durante a vida, se obstinam em vinculá-las a uma etiologia loética, considerando a coexistência dessas lesões com a série dos sérios desequilíbrios psicológicos próprio da fase incipiente da paralisia geral que Euclides vinha apresentando de modo assustador nos últimos tempos de sua vida. Refiro-me a alterações estruturais das membranas meníngeas e as placas leitosas de leptomeningite assinaladas no laudo, e que, a se aceitar como válida a etiopatologia aventada e não tivesse havido o decesso violento, acabariam por ofuscar, como se fossem manchas solares, todo o esplendor da inteligência estelar de Euclides da Cunha, reservando-lhe um fim terrivelmente melancólico, o da abolição global de todas as suas funções intelectuais, numa sentença trágica, a demência, tal como sucedeu-se a Nietzsche, vítima dessa doença, e seu êmulo e sua genialidade. Então, na verdade, ela avisava, ela já falava que o marido tinha problemas de atitude. Então, devido a alguns fatores, que eu não vou ler tudo aqui, como talvez uma doença, quando ele foi para a Amazônia, né, de um micro-organismo, ou de relações íntimas, né, pegando a sífilis, né, contraindo a sífilis, tem aí algumas questões. Todas estariam dentro dessa leitura do cérebro que foi feita, mostrando que o cérebro já não estava funcionando direito. Imagina, que coisa, né? E hoje eu estou trazendo, eu estou estudando isso, essa caixa preta que é o cérebro. Então, eu quero que você tenha essa compreensão de você mesmo, em primeiro lugar, como está a sua saúde cerebral e como está a saúde cerebral daqueles que te cercam e daqueles que você tem criticado normalmente, cotidianamente. Hoje nós sabemos que a falta de certos hormônios em algumas partes específicas do cérebro causam doenças psicossociais. A bipolaridade que muitas pessoas desenvolvem, que é muito recente, é chamada de bipolaridade, porque a pessoa está de um jeito uma hora de outro, né? Ela vem nessa leitura do nosso cérebro. Quer ver? Deixa eu ver, eu separei alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu pego, porque às vezes... eu acho legal isso aqui, ó. A personalidade é composta por 16 componentes diferentes, sendo o temperamento, o caráter, a inteligência os mais importantes. Segundo Raymond Cattell, o bioquímico criou o 16PF, um dos mais famosos testes de personalidade do mundo. Os 3 principais componentes da personalidade possuem diferentes proporções de caracteres genéticos. Veja bem, o temperamento é formado em 70% por informações genéticas, enquanto a inteligência o é em 50%. 50% da inteligência vem da genética, certo? Agora, o caráter, ele é em 30%. Olha que interessante. Portanto, o caráter tem 70% dele definido por outros fatores, né?
como informação, nutrição, qualidade desses nutrientes, né, que vão afetar diretamente o caráter de uma pessoa. Veja que interessante. Olha como isso pode mudar o mundo. É o paradigma do século XXI. É o conhecimento, aquilo que já se falava lá atrás, no chamado pai da medicina, né? Faça do seu alimento o seu remédio, que depois foi transformado, né? Todas essas químicas, remédios químicos. De repente, um remédio que vai trabalhar um cara que está deprimido, ele na verdade, ele pode não estar deprimido porque está deprimido, porque está triste. Ele está deprimido dos seus nutrientes, ele está com a sua capacidade de armazenar nutrientes, minerais, vitaminas, avariada. Aí ele dá um remédio para uma depressão que vai pegar um lado do cérebro e vai arrebentar, vai romper certos circuitos, vai lesionar. E mais tarde vão surgir as doenças degenerativas. Então, se você é uma pessoa que tem vontade de ter conhecimento, que quer melhorar a sua vida, tenha uma cultura global, aprenda. Não vai em uma massa de informação, nem fragmentos. Torne-se um senhorista. A Ayurveda lá atrás, tem gente que teve dificuldade em entender o meu trabalho, porque eu sou uma terapeuta holista. Então eu vou olhar desde o nascimento dessa pessoa, os nutrientes que elas receberam, nós vamos estudar esse conjunto. É um trabalho sério. É lógico, você pode fazer um atendimento, uma massagem, você faz, é como um pronto-socorro, você, né, levanta a pessoa daquela situação. Mas para você realmente ter uma saúde, vai ter que melhorar a sua visão de mundo, a sua observação do próximo, os seus nutrientes, né? Observar o que tem ao seu entorno. É isso, só assim nós vamos poder realmente. Existe mudar a sociedade. Existe um caso que eu não vou saber agora, de uma pessoa que estava no corredor da morte. Esse homem, já foi feito esse estudo neurológico nele, tem uma parte do cérebro dele que não retém certos níveis de informações. Ele é um matador em série, ele é um serial killer, que eles falam. E ele mesmo, em entrevista, ele fala, eu sei, né, pela organização de ele se transformou em uma pessoa diferente, mas ele sabe que o cérebro dele, exposto a certas situações, ele não vai conseguir, ele vai acabar se tornando de novo um assassino, né? Então, vamos mudar isso. Vamos nos tornar pessoas mais cultas. Vamos voltar. O grande caminho é a volta para a natureza. Os últimos serão os primeiros. Os últimos a nos ensinar, os últimos conhecimentos são aquelas primeiras, lá atrás, que a gente, né, que a Ayurveda já falava, já ensinava. Vamos nos alimentar do que está perto de nós, do solo que é compatível com a nossa fisiologia, o tipo de alimento. E assim, gradativamente, essa sociedade vai demorar, não é assim que eu faço, né? Mas vamos primeiro começar a transformar esses desafetos que nós trazemos em um olhar mais generoso, um olhar amoroso. Falar, olha, aquela pessoa, na verdade, ela tem uma doença estrutural, fisioquímica no seu organismo. Uma pessoa, quando tem um problema, ela quer resolver esse problema, você sabe como é que o cérebro funciona? Ela vai fazer uma faxina durante o sono, vai dar uma geral na memória, essa memória que é o nosso porão, né, que é essa memória inconsciente, para achar solução, nos trazer como sonhos, né, aquele sonho que é da manhã, e ver que você vai acordar bem ou mal, se você achou ou não essa memória, né, achou ou não esse material. Imagina alguém que não tem memória de coisas boas, acontecimentos bons, não tem nada. Aonde ele vai achar? Numa droga. Ele vai procurar uma droga, porque ele não aguenta a vida, ele está vivo, ele precisa sobreviver. Ele vai jogar numa bebida. Ele vai pegar esse complexo e jogar numa relação doentia, excesso de um sexo, excesso de alimento. Ele vai tentar sanar aquilo de alguma maneira. Vai buscar esse paraíso perdido, porque nós, como seres espirituais, nós sabemos que existe alegria, felicidade, desenvolvimento infinito. Mas quando nós estamos dentro dessa cápsula, não a tratamos corretamente, nós poluímos todo esse ecossistema perfeito, esse computador divino que nos é dado quando nascemos. Tanto que muitos já chegam avariados com esse corpo, né? Devido à própria mãe que já não tinha capacidade de gestar um filho com saúde. De modo que nós temos que pensar nisso. Estamos na hora de tirar essa coisa só de crime e castigo, e tornarmos umas pessoas superiores, trazermos para nós a nossa natureza através da busca de compreensão
dos nossos relacionamentos, do perdão daquele que nos magoou, do perdão de nós mesmos em ações, porque nós não estávamos em nossa plenitude divina do amor. Pense, medite, pratique uma yoga, respire, use essas ferramentas. Dê os seus primeiros passos, que a cada passo a tua mente vai melhorando. Hoje nós temos os chamados nootrópicos. Eu trabalho para mim com os nootrópicos. São substâncias naturais que ajudam a limpar o nosso corpo, limpar metais pesados, tóxicos que vêm na água, que vêm nas nossas frutas. E eles ativam, eles limpam o nosso corpo. Não são remédios, que remédio vem o quê? Remediar, que é o sinônimo do quê? De doenças crônicas que tomam o quê? Remédios remediantes. Então, alimentos nootrópicos, pequenas cápsulas também de composições desses nootrópicos, de vitaminas, minerais, ativam o nosso cérebro. E isso, quem está trabalhando, são linhas de medicina ainda muito elitistas, e quando é cobrado é muito caro, e não há necessidade disso. Né? Nós precisamos voltar à humanidade. Não podemos pegar um despertar natural maravilhoso e transformá-lo, né? Corrompermos ele só para uma elite poder utilizar. Informe-se, comece meditando, comece respirando corretamente, comendo coisas naturais, cuidando do seu entorno, melhorando o seu espaço, organizando, que gradativamente as próprias mestres, diz que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então esse mestre pode vir de várias maneiras, esteja aberto. Vamos despreconceitualizar, vamos nos tornar pessoas mais efetivas na qualidade de vida. Eu, você e cada um de nós. Só assim que o mundo muda, certo? Obrigada por ter ficado comigo. Espero poder ter tocado em algum acorde positivo dentro de você, para que você tenha vontade de sair pesquisando mais e ir na fonte limpa dos grandes mestres. Namastê, muito obrigada.